Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Nikolai Petro, professor de Ciência Política na Universidade de Rhode Island e ex-assistente especial de políticas para a União Soviética no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Obrigado por voltar. Eu estava ansioso para conversar com você. É bom estar com você, Eli. Parece, portanto, que a guerra na Ucrânia está chegando ao fim. Mais uma vez, é preciso ter cuidado ao tentar prever o futuro e fazer muitas previsões. Mas em termos de derrota militar, já não é mais segredo que o colapso do lado ucraniano parece estar se intensificando. E claro, com Pokrovsk, isso imagino vai mudar muita coisa. Mas as pessoas observam diferentes indicadores. Podem ser militares, podem ser econômicos, já que os problemas econômicos continuam se acumulando. Podem ser problemas sociais, pois muitos homens do país fugiram ou estão se escondendo dos recrutadores militares de Zelensky. A raiva em relação ao governo. Cada vez mais pessoas querem o fim dessa guerra e negociações de verdade. Mas a guerra também pode chegar ao fim por causa da falta de estabilidade política. Acho que a posição de Zelensky parece estar enfraquecendo, especialmente com o escândalo de corrupção. Outro indicador seria o declínio do apoio internacional entre o público ocidental, mas também a crescente dificuldade de financiar tudo isso e fornecer equipamentos militares. O fato de os Estados Unidos estarem mais ou menos lavando as mãos é um bom sinal de que estão, pelo menos, menos capazes de sustentar a luta como faziam no passado. Como você avalia este momento tão crítico agora, tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN, nesta guerra por procuração? Se olharmos primeiro para o lado econômico, como você vê a situação? Então tenho tentado reunir e resumir informações que sugerem que, como você argumentou, as perspectivas de uma vitória ucraniana são pequenas. E cheguei, acho, a 4 razões principais. Uma é, bem, na verdade elas estão em ordem. A Ucrânia está ficando sem soldados, sem dinheiro e sem pessoas. Acho que isso dá 3. E para resumir o que consegui reunir, de acordo com o procurador-geral da Ucrânia, entre 40% e 50% das forças armadas ucranianas são atualmente consideradas desertoras ou ausentes sem licença. Mensalmente, segundo o ex-procurador-geral Ihor Lutsenko, 2/3 dos recrutas desertam e cerca de 10 mil deixam o conflito como baixas a cada mês. Então, embora eles consigam recrutar 30 mil por mês, isso na verdade não aumenta o número de tropas no fim das contas, por causa do alto número de deserções e mortes. Ficar sem dinheiro, bem, tem se escrito muito sobre isso recentemente. Em resumo, o déficit previsto é superior a 18%. Portanto, eles precisarão levantar, só para usar números aproximados, algo em torno de 100 bilhões. Pelo menos 100 bilhões, segundo o analista Timothy Ash, ao longo do próximo ano e meio, apenas para continuar no jogo. Isso é além do que já foi destinado. E o instrumento de financiamento Pearl, que foi o mais recente mecanismo criado pela Coalizão dos Dispostos para financiar a Ucrânia, conseguiu até agora um compromisso total de 2 bilhões. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer para atender às necessidades básicas da Ucrânia para continuar na guerra. Ukraine's basic needs to stay in the war. Absent this, default. Na ausência disso, o calote é inevitável e pode ser tratado de várias maneiras. Vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas acho que no fim das contas, eu não diria que a Ucrânia é forçada a encerrar a guerra. E vou explicar o porquê em um instante. O terceiro ponto é que a Ucrânia está ficando sem pessoas. Acho que a BBC Ucrânia estimou que agora há 28,7 milhões de pessoas no país. Uma queda em relação ao pico de 52 milhões em 1991. A taxa de mortalidade é a mais alta do mundo, a taxa de natalidade é a mais baixa, e nada disso é um bom presságio para o futuro da Ucrânia. Portanto, de uma perspectiva racional, sim, a Ucrânia deveria, na primeira oportunidade, buscar uma chance de negociar um acordo.
porque a única alternativa à negociação é a rendição, ponto em que você já não tem mais nenhuma capacidade de continuar negociando. Assim, muitos analistas ucranianos que são contrários ou céticos em relação à estratégia do regime dizem que, diante desses cenários, o país já deveria estar negociando para conseguir o melhor acordo possível. Enquanto a Rússia ainda estiver disposta a negociar, ainda há uma chance de obter algo e sobreviver. Porque uma vez que haja um acordo, muitas, embora não todas, dessas tendências negativas podem começar a se reverter. Pode haver, com o apoio dos europeus, algum tipo de fundo criado para a reconstrução da Ucrânia. Haverá alguma repatriação dos milhões de pessoas que deixaram o país, embora a pesquisa mais recente do professor Golovaka, da Academia de Ciências da Ucrânia, mostre que apenas cerca de 1/3 dos que migraram está agora pensando em retornar, mesmo depois que a guerra terminar. Ainda assim, cada indivíduo contribui para a reconstrução da Ucrânia. Mas na ausência de um cessar-fogo e de um acordo, e eu distingo entre os dois, sob um cessar-fogo, não acredito que haverá muitos investidores estrangeiros dispostos a correr o risco de colocar grandes somas de dinheiro em uma situação tão instável. No entanto, com um tratado de paz de longo prazo, esse tipo de investimento se torna possível. Eu queria chegar à sua pergunta mais ampla, porém, e acho que é uma questão interessante, isso significa que a Ucrânia começará a negociar seriamente, porque até agora ela tem rejeitado negociações. Na prática tem dito, primeiro um cessar-fogo, depois negociações, o que, é claro, não é como as negociações ocorreram ao longo da história. Como alguém apontou recentemente em um artigo, as negociações da Guerra do Vietnã continuaram por vários anos sem um cessar-fogo. O cessar-fogo é o primeiro resultado tangível das negociações de paz. Caso contrário, temos uma situação como a da Coreia, onde não há paz de fato. A guerra ainda continua. Tecnicamente, os Estados Unidos ainda estão em guerra com a Coreia do Norte, mas há um cessar-fogo prolongado. Isso é uma anomalia porque, como os historiadores sabem, a intenção era ter um cessar-fogo e, em seguida, instituir um embargo total de armas, tanto para o norte quanto para o sul da Coreia, essencialmente forçando ambos os lados a um acordo de paz de longo prazo que deveria ser assinado, ou pelo menos ratificado, na Cúpula de Genebra de 1954. Mas nesse meio tempo, os Estados Unidos esqueceram a Coreia e passaram a se interessar pelo Vietnã. Então, seu interesse no Sudeste Asiático e no Leste Asiático mudou completamente, e eles simplesmente esqueceram da Coreia, considerando a questão resolvida. Não acho que esse será o caso aqui. Penso que o cenário na Ucrânia, dadas as tendências nacionalistas no país, é mais provável que se assemelhe ao do Oriente Médio, onde tivemos cessar-fogos periódicos. Mas a qualquer momento, as coisas podem recomeçar. E isso é claro, exatamente o que os nacionalistas ucranianos mais radicais estão antecipando. O que eles essencialmente gostariam de ver como uma forma de resolver a situação. Portanto, dada a complexidade interna e o fato de que muitos líderes europeus, ao que me parece, investiram demais de suas carreiras políticas na defesa da Ucrânia, eles não estão dispostos a abrir mão de seus objetivos maximalistas para o país. Ainda não houve dor suficiente, e não há dor suficiente para eles ou para seus países que justifique uma mudança de política. A Europa parece estar totalmente comprometida, lutando até o último ucraniano, porque os custos para eles são mínimos. Na verdade, há mais benefícios em continuar a guerra para os atuais líderes europeus do que em encerrá-la, especialmente nos próximos 5 anos, o que equivale a uma vida inteira para uma figura política na Europa. O que eles têm pela frente é estimular a economia, um enorme aumento nos gastos militares. E acho que eles argumentarão que haverá algum tipo de efeito multiplicador disso. Dirão que tudo é positivo, porque defende a Europa, reduz o desemprego
e oferece uma oportunidade de fortalecer o Estado de mais maneiras além das militares. Secure the state in more ways than even militarily. There'll probably be restrictions on borders, there'll be all sorts of Provavelmente haverá restrições nas fronteiras. Haverá todo tipo de legislação interna que buscará os inimigos do Estado, muitos dos quais serão designados como vindos da Rússia, mas não apenas da Rússia. Eles poderão vir de muitos outros países também. E tudo isso dará aos partidos de centro e centro-esquerda exatamente o tom, segundo eles, de política de direita necessário para atrair e desviar o apoio da crescente influência dos partidos de extrema-direita na Europa. Portanto, não vejo os atuais líderes europeus abrindo mão de sua estratégia atual. Isso dará uma esperança injustificada à atual liderança ucraniana, e é provável que eles continuem, acredito, a guerra pelo máximo de tempo, humanamente e desumanamente possível, infelizmente. Bem, se você olhar para o lado russo, acho que eles estariam muito interessados em chegar a um acordo ou encerrar a guerra, para parar as mortes e, claro, conseguir algum tipo de solução adequada. Mas dito isso, minha impressão é que quanto mais perto a Ucrânia chega do colapso, menos incentivos os russos terão para aceitar qualquer compromisso ou acordo. E parte da razão, pelo menos como eu vejo, é que eles não acreditam que nada que o Ocidente assine será realmente cumprido. Eles olham para 2014, quando os europeus deveriam ser os garantes do governo de unidade. Eles se lembram dos países ocidentais assinando os acordos de Minsk, mas também se lembram de 2019, quando esses mesmos países pressionaram Zelensky a abandonar a plataforma de paz. Eles se lembram de 2022, quando as negociações em Istambul foram sabotadas. E, de fato, a OTAN como um todo nem sequer deveria se expandir. Havia acordos sobre isso no final da Guerra Fria. Então veja, eles podem olhar para a parceria para a paz nos anos 1990. Isso também foi visto como uma enganação, junto com todos os acordos de controle de armas que depois desmoronaram. E mesmo que avancemos até o presente, todos os apelos por um cessar-fogo, se você ouvir os líderes europeus, eles são bastante francos sobre o que o cessar-fogo deve alcançar. Ele lhes dá fôlego para rearmar a Ucrânia, permitir o recrutamento de mais tropas, fortificar posições e se preparar para a continuação da guerra. Portanto, é muito difícil entender por que os russos confiariam em qualquer acordo, especialmente em um que permitisse que tropas ou equipamentos da OTAN continuassem a entrar na Ucrânia. Mas se chegar a um colapso, o que você acha que os russos tentariam tomar? Quero dizer, se você olhar além das questões humanitárias, a preocupação com os falantes de russo, o foco estratégico geral parece ser, bem, você pensaria que se eles tomassem Odessa, isso deixaria o país sem saída para o mar. Não o tornaria impotente, mas tornaria muito difícil para a Ucrânia representar uma ameaça à Rússia novamente no futuro, como um proxy da OTAN ou uma cabeça de ponte. Você vê os russos indo nessa direção, indo até Odessa, porque isso é algo que realmente poderia desencadear uma maior participação, pelo menos francesa e britânica. Eles também realmente querem Odessa, ao que parece. Bem, isso foi, acho, parte da justificativa para a Guerra da Crimeia em meados do século XIX. E sabemos que, sob o ministro da Defesa da Ucrânia, Reznikov, a Ucrânia assinou um acordo com os militares britânicos para estabelecer uma base no Mar Negro, uma nova fortificação ali, que seria apoiada e financiada pelos britânicos. Então essas ambições persistem há algum tempo. Mas eu não sei, não tenho ideia de qual é a grande estratégia da Rússia, e parte dela, sem dúvida, será oportunista. Em outras palavras, até onde a Rússia pode estar disposta a ir na expansão de seu território e influência, dependerá de quão definitivamente as defesas da Ucrânia entrarem em colapso. And there are many scenarios that one can imagine.
Há muitos cenários que se pode imaginar. No entanto, a Rússia está em vantagem psicológica e estratégica em relação à Ucrânia, pois seus objetivos declarados, ou seja, a libertação dos 4 territórios que agora reivindica, mais a Crimeia, totalizando 5 regiões, são pelo menos plausivelmente alcançáveis. Já os objetivos militares da Ucrânia, que não mudaram desde a invasão, são restaurar as fronteiras de 1991, o que significa retomar todas as 5 regiões. Isso parece cada vez mais improvável. Portanto, partindo do pressuposto de que o cenário mais provável é o de a Rússia alcançar seus objetivos militares declarados, a questão passa a ser: quão desejável é redefinir esses objetivos agora, após 4 anos de guerra? Em outras palavras, a Rússia nunca teve o objetivo de tomar toda a Ucrânia ou expandir-se além dessas 5 regiões. Portanto, me parece que se eles alcançaram o que pretendiam, poderiam declarar vitória e usar esse momento para exercer uma influência considerável, não apenas sobre a Ucrânia, mas também sobre a Europa, ao não avançar. Ao dizer: vejam, eliminamos o perímetro defensivo que a Ucrânia havia estabelecido no leste. Poderíamos avançar mais para dentro do território ucraniano e até chegar a Kiev ou a cidades estrategicamente importantes como Dnipro e Odessa, mas não queremos fazer isso. E se conseguirmos chegar a um tratado de paz significativo com a Ucrânia, não faremos isso. Parece-me que a atratividade de adotar essa posição para a Rússia está no fato de que, ao perceberem a inevitabilidade de novas perdas, algumas cabeças mais racionais na Ucrânia poderiam, nesse momento, estar dispostas a negociar. Mas também isso desmentiria uma narrativa padrão da OTAN, a de que a Rússia avança de forma imprudente sempre que pode, quer tomar toda a Ucrânia e não pararia nem mesmo na fronteira. Bem, se a Rússia parar em seu objetivo, realmente parar e buscar negociações no ponto que estabeleceu há 4 anos e não avançar imediatamente, acho que isso seria um golpe considerável para as forças pró-guerra na Europa. Isso sugeriria, e acredito que fortaleceria a posição daqueles que defendem que negociações são possíveis com a Rússia. Porque, na verdade, não há muitas pessoas fora de interesses específicos do complexo militar industrial que desejem uma expansão tão dramática do orçamento militar, considerando os custos que isso imporia às pessoas na Europa. Basicamente isso, não exatamente esvaziaria, mas reduziria drasticamente a rede de proteção social na Europa. E as consequências disso, acredito, não foram realmente bem pensadas e ainda não foram testadas na política da União Europeia. Não acho que isso vá acabar bem para os partidos que apoiam a guerra em detrimento do bem-estar social. Bem, a Rússia já entrou, porém, de forma crescente, tanto em Kherson quanto em Dnipropetrovsk. E bem, posso imaginar que eles estariam dispostos a trocar esses territórios por exemplo, Kherson. Acho que é uma manobra tática e não estratégica. Quero dizer novamente, não sou analista militar, mas me parece, pelos sinais que se pode ler vindos da Rússia, e que também aparecem em certos meios de comunicação ocidentais, que eles parecem estar sugerindo uma troca que reduziria o custo de tomar o restante de Donetsk, por exemplo. Porque em Donetsk eles tomaram Bakhmut, Pokrovsk, Avdiivka, mas ainda restam Kramatorsk, Slaviansk e várias cidades grandes e fortemente fortificadas antes que todo o oblast seja conquistado. Então a estratégia da Rússia tem sido uma abordagem militar longa, desgastante e de longo prazo, em vez de um ataque rápido e decisivo, porque isso lhes permite minimizar as perdas do lado russo. E mesmo nisso, como em cercos anteriores que realizaram em Donbass, eles ofereceram aos soldados ucranianos a chance de se retirar. Mas ao que parece, os soldados ucranianos receberam ordens de seus comandantes para não se retirar.
E isso levou diretamente ao número muito alto de baixas que as forças ucranianas estão sofrendo agora. Porque os russos, pelo que entendo, têm tal domínio de artilharia e drones que os soldados russos propriamente ditos entram em ação apenas depois que os ataques de drones e artilharia fazem seu trabalho, sendo basicamente envolvidos em operações de limpeza. Mas você ainda vê algum caminho para a diplomacia? As coisas estão indo de mal a pior, em uma velocidade incrível. E ainda assim os europeus não parecem ter qualquer intenção de sequer abrir um canal diplomático com os russos. Eles nem querem conversar com eles. E em vez disso, parece haver, como você sugeriu antes, quase uma disposição de entrar na guerra de alguma forma. De fato, a estratégia dos ucranianos parece ser trazer a OTAN para o conflito, e a estratégia dos europeus parece ser tentar envolver os americanos. Então, é muito difícil entender alguns desses políticos, se eles realmente querem dizer o que estão dizendo. Mas, novamente, a retórica é de que estão se preparando para a guerra. Eles dizem que estão se preparando para a guerra. O dinheiro está sendo injetado agora nas Forças Armadas. Este não é um orçamento defensivo, é também para a guerra. Assim, tem-se a impressão de que a diplomacia está sendo rejeitada de modo geral e que estão sendo feitos preparativos para a guerra. Dito isso, acho que você está certo. Estão sendo feitos preparativos para a guerra, mas a OTAN atualmente não está pronta para um conflito e não estará por vários anos. Como resultado, se a guerra for encerrada pela Rússia antes que a OTAN se sinta à vontade para intervir, então acho que o jogo estará acabado para a OTAN. Penso que parte da razão mais profunda para apoiar a Ucrânia em qualquer nível possível, mesmo que mínimo, e oferecer todo o apoio retórico que a OTAN e a UE puderem dar, é justamente não para dar à Ucrânia uma chance de sobreviver, mas sim para dar à OTAN uma chance de se rearmar, momento em que suas ameaças de intervir serão mais críveis. Porque neste momento, não acho que sejam muito críveis. Tudo o que a OTAN realmente pode fazer, por meio dessa coalizão de dispostos, é enviar alguns milhares, talvez dezenas de milhares, mas provavelmente menos de 50 mil soldados. Lembre-se, todo o exército britânico tem o quê? 70 ou 80 mil soldados. Simplesmente não há pessoal suficiente. Não há tecnologia suficiente. A OTAN não está preparada para a guerra. É por isso, em parte, que você vê os países menores e mais fracos da OTAN, os estados bálticos, por exemplo, argumentando que o irmão mais velho, os membros maiores da OTAN, devem assumir a liderança e lutar. E então eles enviarão 1000 soldados. Essa será a participação deles. Mas o peso disso recairá sobre a Alemanha, o Reino Unido e a França. E como resultado, há uma verdadeira divisão na OTAN. Acho que mesmo agora, apesar da retórica, nenhuma grande potência na Europa está disposta a comprometer forças. Se os países menores, como os Estados Bálticos, continuarem pressionando para que a OTAN se envolva diretamente, acredito que isso levará a uma divisão bastante dramática dentro da aliança, entre os falcões, que estão dispostos a lutar primeiro, mas apenas se todos os outros lutarem também, e os membros mais ponderados e experientes da OTAN, que reconhecem, pelo menos, que A, não podem fazer nada sem os Estados Unidos, e B, que eles próprios sofreriam enormes perdas políticas, sem mencionar as econômicas. Eles perderiam seu apelo político em seus próprios países, e talvez não apenas por uma eleição, mas por um período muito mais longo, talvez por uma geração inteira. Bem, acho que parte do pânico na Europa não está necessariamente relacionada apenas à Rússia ou à Ucrânia. A verdadeira preocupação é o que acontecerá com o continente depois desta guerra, porque nossos políticos apostaram tudo o que podiam. Eles enviaram todas as suas armas, sacrificaram boa parte das economias europeias, mentiram e espalharam propaganda sem parar.
E está se tornando cada vez mais evidente que eles não estarão em posição de escrever a história quando essa guerra terminar. Então, considerando que tanto foi apostado nisso, como você acha, o que você acha que a Europa será depois da guerra? Se ela terminar com uma vitória militar russa e a Rússia essencialmente ditando os termos. Sim, acho que é uma situação difícil para os partidos tradicionais na Europa, porque eles realmente não têm boas opções. Se continuarem a financiar a guerra, ela vai simplesmente se arrastar. Mas as consequências econômicas para eles serão devastadoras. E embora o investimento no setor militar possa compensar um pouco isso, haverá questionamentos constantes sobre essa estratégia e sobre a incapacidade da Europa de voltar a ser uma líder em crescimento econômico, em vez de apenas uma sobrevivente. E esse é o melhor cenário possível. Se a Rússia vencer, então todas essas questões sobre os erros estratégicos e a má análise da situação a que os governos atuais, desde 2008 ou talvez desde 2014, submeteram seus países, se tornarão temas de relevância política imediata. E eles serão os bodes expiatórios. Obviamente, a atual elite política será o bode expiatório, o que pode levar a um terremoto na política europeia, do tipo que essencialmente nivela o campo e cria novos partidos e novas oportunidades políticas, varrendo a grande coalizão, que aliás nunca deveria ter sido recriada após a última eleição. Nessa eleição, o SPD na Alemanha, os social-democratas, se separou dos democratas cristãos justamente porque não tinha identidade própria dentro dessa grande coalizão, sendo constantemente ofuscado pelo partido maior. Mesmo assim, eles aceitaram participar desta vez. Mas a questão mais profunda é por que alguém votaria nos social-democratas se eles sempre serão subordinados ao seu parceiro de coalizão, que pelo menos ideologicamente está no campo oposto ao dos democratas cristãos. Não faz mais sentido ter essa grande coalizão de partidos centristas, e acho que as pessoas vão cada vez mais procurar alguma alternativa a isso. Isso não significa necessariamente que a extrema-direita ou a direita alternativa ocuparão esse espaço. E mesmo que isso aconteça, ainda precisarão de parceiros de coalizão. Acho que os nomes da geração atual de partidos políticos podem se transformar em outra coisa. De qualquer forma, vejo um futuro em que os partidos tradicionais desaparecem e são substituídos por algum tipo de nova coalizão política, porque as definições ideológicas de democrata cristão e social-democrata faziam sentido na era da Guerra Fria. Mas em uma era global, dominada por potências eurasiáticas em que a Europa desempenha um papel secundário ou até terciário, isso realmente faz pouco sentido. E aliás, não se trata apenas de a Eurásia estar em ascensão. É que a aliança com os Estados Unidos, a aliança transatlântica, já não parece tão desejável. Essa era realmente a atração dos partidos centristas na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Só havia os Estados Unidos a quem se agarrar, porque não existia alternativa ao leste. Hoje, há uma infinidade de alternativas e vários países com os quais a Europa poderia se aliar. Portanto, acredito que essas outras oportunidades acabarão sendo discutidas e se tornarão mais atraentes em uma Europa pós-guerra da Ucrânia. Essa também é a minha expectativa. Como você disse, no passado os Estados Unidos eram o único jogo na cidade, algo que unificava. Mas como os europeus devem responder ao declínio dos Estados Unidos? Porque alguns prefeririam reforçar o que resta do Ocidente político, reduzindo os laços com a China, a Rússia e outros, e prometendo mais lealdade aos Estados Unidos para reconstruir esse Ocidente político. Outros veriam que a melhor resposta ao declínio dos Estados Unidos e a sua mudança em direção a uma economia mais extrativa, quase tributária, na qual busca obter maiores vantagens de seus estados parceiros,
seria diversificar, não colocar todos os ovos na cesta americana, porque assim os americanos poderiam bem nos dizer o que fazer. Mas a ideia de que 30 países concordariam todos com uma ou outra abordagem, considerando que elas são em grande parte mutuamente exclusivas, é um tanto irrealista. Portanto, a noção de que a Grécia e a Letônia deveriam ter a mesma política externa parece mais absurda, ou pelo menos mais distante, agora que os Estados Unidos estão perdendo o interesse pela Europa e começando a reduzir sua presença. Mesmo que os Estados Unidos mudassem de rumo sob uma presidência posterior e voltassem a demonstrar interesse renovado pela Europa, acredito que ainda enfrentariam uma batalha difícil para manter o interesse europeu em um mundo mais equilibrado em termos de oportunidades econômicas e políticas. A diferença entre os dois cenários que você acabou de descrever é que um olha para o passado e o outro também olha para o passado, devo dizer. Porque há a sensação de que ali existe estabilidade, previsibilidade e certeza. É isso que está sendo vendido ao público europeu hoje. Não se preocupe com o futuro, vamos apenas continuar fazendo o que sempre fizemos e olhar para os Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos não desempenhem mais o papel que tradicionalmente tiveram, ainda fingiremos que sim, e venderemos essa narrativa ao público europeu como uma forma de tranquilizá-lo. A outra alternativa é mais difícil de vender. Olhar para o futuro e não temê-lo. Não sabemos exatamente onde estarão nossas alianças e nossos melhores amigos em um futuro dominado pela Eurásia, mas é um mundo de oportunidades para a Europa e não de medo. Acho que essa segunda visão é a mais esperançosa, mas é mais difícil de vender, especialmente para as elites políticas atuais da Europa. E é aí que começamos a ver diferentes elites em diferentes países fazendo escolhas estratégicas distintas. E como resultado, acho que a União Europeia pode muito bem, tem um potencial considerável para se fragmentar em várias organizações semelhantes. Afinal, antes de a União Europeia se tornar a União Europeia, existiam a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia, além de sua rival na Europa, a Associação Europeia de Livre Comércio. As duas coexistiram muito bem. A diferença filosófica básica entre elas era que a União Europeia estava comprometida com algum tipo de conteúdo multinacional, uma definição da Europa como um espaço único, enquanto a Associação Europeia de Livre Comércio basicamente defendia que tudo o que realmente queríamos era livre comércio, livre circulação e oportunidades. Nós não queremos criar algum tipo de identidade europeia abrangente, porque não precisamos disso. Acho que uma revitalização da Associação Europeia de Livre Comércio como alternativa à União Europeia é bastante plausível. Não sei se diria provável, mas certamente é uma ideia que poderia ser considerada, especialmente se puder manter boas relações econômicas com seus vizinhos europeus. Isso certamente seria do interesse daqueles que permanecem na UE, ao mesmo tempo em que manteria laços econômicos bons e mutuamente lucrativos com as potências em crescimento da Eurásia. Sim, é bastante. Bem, dá até para entender por que os europeus estão em pânico, porque se a Ucrânia tivesse conseguido derrotar a Rússia, haveria uma Europa maior. Sem a Rússia, é claro. Mas com os ucranianos, como centenas de milhares de soldados experientes em combate, preparados não apenas para enfraquecer, mas também para marginalizar o papel da Rússia na Europa. Os americanos se sentiriam mais à vontade para permanecer. Parece que nessa luta era realmente tu, e eles escaram. Eu diria que essa também é, do ponto de vista dos estrategistas europeus atuais, uma visão míope, porque todos os problemas que levaram ao Brexit e que estão causando fragmentação dentro da União Europeia existem há décadas. E eles só teriam aumentado
com uma nova expansão para o leste, especialmente com a incorporação de um país eslavo-ortodoxo, como a Ucrânia, à UE. Toda vez que houve uma expansão para o leste, isso eu diria, incentivou os sonhos daqueles que buscam uma entidade pan-europeia. Mas, ao mesmo tempo, os estados recém-integrados trazem consigo suas próprias bagagens históricas e tradições, que precisam ser parcialmente adaptadas às europeias já existentes, mas que também transformam a cultura política vigente da Europa Ocidental. Political culture of Western Europe. And as a result, the EU, as we have seen, E como resultado, a UE, como vimos nos últimos anos, tornou-se muito menos liberal. A UE, eu adoro a UE como um sonho liberal, um sonho de oportunidade individual, mas também de capacidade de transcender divisões nacionais, com livre intercâmbio de ideias, fronteiras e pessoas. Tudo isso agora foi revertido. E não se pode dizer que isso seja apenas uma reação à guerra, porque todos entendem que a guerra, eu diria, não precisava ter sido travada pela Europa da forma como foi. Uma das razões pelas quais, acredito, se envolveu tão profundamente foi porque as elites dentro da UE já buscavam oportunidades para exercer maior controle sobre as liberdades internas. exert greater control over the internal freedoms. And as a result, the violations E como resultado, as violações dos direitos linguísticos, as violações dos direitos culturais das minorias, a intervenção direta nas campanhas políticas de países da Europa Oriental, onde os resultados são apertados e há o temor de que um partido pró-russo, por assim dizer, possa vencer, agora são feitas sem disfarce, mesmo que contradigam diretamente os valores originais da UE. E como consequência, essa contradição não pode mais ser ocultada e inevitavelmente levará a um aumento do atrito dentro da UE, o que suspeito resultará em algum tipo de divisão no futuro. I suspect leading to some sort of split in the future. Yeah, it is an interesting press conference where Sim, é uma coletiva de imprensa interessante em que Viktor Orbán está sentado ao lado de Donald Trump. Ele basicamente diz que o motivo de todos os europeus terem decidido apostar tudo, colocar tudo nesse conflito, foi porque Biden, mais ou menos, os convenceu disso. Então, sim, ele está essencialmente culpando os americanos por os europeus terem perdido a cabeça. E Trump fica lá sem dizer muita coisa. Mesmo quando o Orbán faz esse comentário, é tipo, espera o quê? it was wait, what? Sorry, now I lost my thought here. Biden's an easy scapegoat. Desculpe, perdi o raciocínio por um momento. Biden é um bode expiatório fácil porque não está mais no poder. E há algo real nisso. Bem, você sabe, Orbán não é tolo. Ele sabe que não precisa insultar os líderes políticos atuais ao se referir a seus predecessores imediatos e culpá-los. É mais fácil colocar tudo nas costas do Biden. Mas ele já disse em outras ocasiões que a liderança política europeia que nos levou à guerra, ao apoiar essa guerra de forma tão entusiástica, é tão culpada quanto a liderança política americana anterior. E claro, a liderança política atual está simplesmente continuando suas políticas. Então é fácil para qualquer observador perceber a conexão. Bem, a teatralidade de Trump também está se tornando bastante evidente, porque não faz muito tempo ele tuitou que a Ucrânia poderia vencer a guerra. Mas agora, quando estava sentado ao lado de Orbán, ele perguntou, você acha que eles podem vencer? E Orbán respondeu, bem, acho que milagres são possíveis, ou algo assim. E Trump disse que sim, e começou a rir. Quero dizer, isso é. Então é bem evidente que ele não necessariamente acredita em tudo que diz. Na verdade, é, sim, parte do espetáculo. Even now, American analysts Mesmo agora, analistas americanos e analistas de todo o mundo observam o que Trump diz e, eu não sei, acho que a estratégia dele é simplesmente não ser previsível. Se em uma semana ele diz uma coisa, acredito que em algum lugar da mente dele ele já está pensando em dizer o oposto dentro de 2 semanas, porque sente que isso lhe dá margem de manobra em relação a todos os seus muitos oponentes, tanto internos quanto externos. O que ele não percebe, e não há motivo para que perceba, não é o trabalho dele,
Mas deveria ser o trabalho do secretário de Estado e dos analistas profissionais das Forças Armadas, da comunidade de inteligência e do Departamento de Estado. É mostrar a ele que ele faz política quando faz uma declaração. E quando essa declaração se contradiz repetidamente, os Estados Unidos parecem pouco confiáveis e indecisos. Iam ter presença para a reforma para conduzir. And that too has consequences for how he can conduct policy. I don't think this gets through to him. Acho que isso não chega até ele com facilidade, porque, mesmo em seus próprios negócios, pelo que entendo, ele está no topo de uma empresa bilionária. Na verdade, ele não deveria estar tomando decisões financeiras nem se envolvendo em negociações. As negociações propriamente ditas, sobre qual é a avaliação, o que vamos trocar por esta ou aquela propriedade, são todas feitas por advogados e contadores. Ele deveria receber a visão geral e entender qual é a grande estratégia da empresa. Deveria apenas assinar, na linha pontilhada, desde que esses parâmetros estejam de acordo com o rumo que ele quer seguir. Mas neste caso, ele ainda está conduzindo os negócios da América da mesma forma que conduzia seus negócios pessoais, que é, eu vou tomar a decisão e todos abaixo de mim vão fazer o que eu disser. Bem, no governo isso é ainda menos provável do que nos negócios. Ele parece, bem, eu diria que ele parece estar aprendendo, mas talvez ainda não completamente. De qualquer forma, obrigado por dedicar seu tempo, eu agradeço. É um desenvolvimento fascinante. Fica-se com a impressão de que as mudanças que antes ocorriam mês a mês, agora acontecem quase semana a semana, e depois dia a dia. As mudanças estão acontecendo em velocidade crescente. O que? Não vamos esquecer que quando tendemos a ser pessimistas quanto à falta de previsibilidade, isso significa previsibilidade tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. O avanço repentino, o vamos nos encontrar em Anchorage, o vamos nos encontrar em Budapeste, o vamos nos encontrar em qualquer lugar. Essas oportunidades também surgem dessa incerteza. Então não sejamos tão pessimistas. Concordo. Obrigado. Obrigado. Thank you. Thank you.